Olá, bem-vindos à Literatura Alfa. Hoje vamos trazer um livro recente, ganhador do Prêmio Jabuti de 2022, produzido pela Micheline Verunsky, O Rugido da Onça. Micheline nasceu em 1982, pernambucana, escritora e historiadora. É autora de contos, poesias e romances, incluindo Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura, e O Som do Rugido da Onça, nosso livro de hoje, lançado em 2021, que conquistou o Jabuti de melhor romance literário e o terceiro lugar do Prêmio Oceanos. O romance aborda a história do Brasil no século XIX a partir das perspectivas dos povos indígenas, destacando assim o genocídio e a assimilação cultural que ocorreram durante a formação da nação brasileira. A narrativa apresenta uma ambientação histórica rica, com elementos reais e ficcionais. A narrativa é conduzida pela voz de Inê, uma das crianças indígenas capturadas no Brasil e levadas para a Europa. No caminho para Munique, as crianças acabam falecendo pelas doenças e pelo isolamento. É importante também citar a nossa personagem contemporânea, Josefa. Ela é uma personagem que se identifica com a história de Inê e quer fugir da sua própria realidade, tendo assim um vínculo entre passado e presente, intercalando entre as duas histórias no livro. Dentro do livro existe uma discussão sobre a preservação e a valorização da identidade cultural e enfrentar o apagamento que ele sofre. Uma das questões que o livro trata é sobre a negação, do pertencimento cultural indígena. Ao longo do livro mostra como esses indivíduos eles negam essa origem deles por algum motivo. E por isso que é tão importante deles se afirmarem como indivíduo de uma comunidade. Destaca como essa negação da identidade cultural afeta na autoestima, na autoconfiança e na relação das pessoas com a sua comunidade e o seu meio ambiente. A forma que o livro é escrita faz com que o leitor mergulhe nas histórias e mitos dos indígenas, trazendo uma experiência rica e envolvente. O livro nos permite conhecer essa visão de mundo, de espiritualidade, que foi sempre marginalizada ao longo da história. Disso, o livro explora os idiomas como Miranha, Juri e Ngatu, enriquecendo ainda mais a narrativa e trazendo uma maior imersão na cultura indígena brasileira. Outro aspecto importante é o papel da onça na história, porque a onça ela é um símbolo emblemático na cultura indígena e isso contribui para que a leitura do livro seja bem poética e misteriosa. Refletir sobre a relação do ser humano com a natureza e ressalta a importância da preservação do meio ambiente. Uma experiência única porque ele traz à tona a voz indígena resgatando a cultura, lendas e crenças. O livro aborda diversos assuntos importantes como a violação de direitos, o extermínio étnico e retrata sobre a trágica história que os povos indígenas viveram. A narrativa revela essa luta constante que os povos indígenas tinham em preservar a sua identidade, pois sofriam com os desafios de enfrentar a discriminação, a opressão e a ganância dos colonizadores. Ao analisar os temas do livro, a gente consegue ter uma conexão com as problemáticas enfrentadas pelos povos indígenas que perduram até os dias atuais. Graças à história envolvente e os personagens cativantes, somos convidados a refletir sobre a necessidade da importância da diversidade e reconhecer a cultura de cada um para uma sociedade mais inclusiva e enriquecedora. Em nossa opinião, O Som do Rugido da Onça é uma obra impactante. A autora equilibra habilmente os elementos líricos e acadêmicos, proporcionando uma leitura rica e desafiadora. Embora em alguns momentos a presença de dados históricos e referências acadêmicas possa ser excessiva, a narrativa continua bela e envolvente. A narrativa do estilo poético e não linear é um ponto admirável e desafiador para o leitor. Embora muitas das ficções são um escape da realidade, essa faz completamente o oposto, te fazendo pensar sobre ela, principalmente os povos originários brasileiros. Recomendo este livro como uma leitura que nos convida a refletir sobre nossa identidade e história. A obra nos leva a uma imersão na realidade daquela época, permitindo que sintamos o peso da opressão cultural enfrentada pelos povos indígenas. É uma reflexão impactante que nos permite pensar que, mesmo após 500 anos, ainda não valorizamos a riqueza dessas culturas. E, infelizmente, essa discriminação ainda persiste nos tempos atuais.
A autora possui a habilidade de nos transportar para aquela época, sem romantizar ou embelezar a história. Sua abordagem autêntica e realista contribuiu para a premiação da obra. Ao evitar idealizações, ela nos permite ter uma visão da realidade vivida pelos povos indígenas. A capacidade da autora de nos imergir na narrativa e nos acontecimentos históricos torna o livro tão apreciado e valorizado. Agradeço por vocês assistirem o nosso vídeo. Deixem o like. Compartilhem e até a próxima página!